O sol nascia tímido no horizonte, pintando de dourado os barracos empilhados na favela. João, um menino de apenas 9 anos, acordava cedo todos os dias para ajudar sua mãe a vender doces na rua. O cheiro do café fraco e do pão amanhecido invadia o pequeno cômodo onde ele dividia espaço com os irmãos. A vida não era fácil, mas João tinha um sonho: estudar e mudar a realidade da sua família. Naquele dia, ele saiu de casa com sua caixa de balas e seguiu para o centro da cidade. Entre os carros e pedestres apressados, oferecia os doces com um sorriso no rosto. Ele não esperava que sua vida fosse mudar drasticamente naquela manhã. O trânsito parou e um carro oficial se aproximou. João, sem saber a quem pertencia o veículo, aproximou-se e, com sua simpatia habitual, ofereceu uma bala ao homem no banco de trás. O vidro desceu lentamente, revelando um rosto conhecido. Era o presidente Lula. João arregalou os olhos, sem acreditar. O líder do país, aquele que ele via na televisão, estava ali, diante dele. Lula sorriu e pegou uma bala. Perguntou o nome do menino, ouviu sua história e se comoveu. Prometeu ajudá-lo, dar-lhe estudo e melhores condições de vida. João sentiu uma felicidade que nunca havia experimentado. Mas a alegria durou pouco. Ao chegar em casa e contar o ocorrido, sua mãe ficou pálida. O pai, que trabalhava em um depósito de materiais recicláveis, fechou o rosto. Eles sabiam que aceitar qualquer tipo de ajuda do presidente poderia colocar a família em perigo. Grupos influentes da região eram contrários a Lula e não aceitariam que alguém da comunidade se aproximasse dele. Ameaças já tinham sido feitas antes, e agora a situação se tornava ainda mais delicada. A família decidiu não aceitar a oferta de ajuda. João não compreendia. Por que recusariam algo que poderia mudar suas vidas? Ele viu a preocupação nos olhos dos pais e sentiu medo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu sussurros na sala. Seus pais falavam sobre uma visita estranha de homens desconhecidos nos últimos dias. Estavam sendo observados. João percebeu que a situação era mais séria do que imaginava. Os dias seguintes foram tensos. Homens em motos rondavam a rua estreita onde moravam. O medo crescia dentro de casa. João saía para vender doces, mas a mãe pedia que ele não comentasse nada com ninguém. O encontro com Lula parecia um segredo pesado demais para se carregar. Mas João não conseguia esquecer as palavras do presidente, a promessa de um futuro melhor. Certa manhã, ao dobrar uma esquina, viu 2 homens parados, conversando baixo. Um deles apontou para ele. João sentiu um frio na espinha e correu de volta para casa. Contou à mãe, que decidiu que precisavam ser mais discretos. O pai cogitava mudar de bairro, mas não tinham para onde ir. O medo se tornava parte da rotina, e João já não sabia em quem confiar. A notícia do encontro com Lula começou a se espalhar. Alguns vizinhos cochichavam quando ele passava. Havia os que o olhavam com admiração, mas também aqueles que demonstravam desconfiança. João não entendia por que um gesto tão simples poderia gerar tanta repercussão. A tensão na casa aumentava a cada dia. A mãe chorava baixinho à noite, e o pai saía para trabalhar cada vez mais cedo, voltando tarde, como se quisesse evitar qualquer problema. Em uma noite chuvosa, alguém bateu à porta. O pai hesitou antes de abrir. Um homem desconhecido, de terno escuro, se apresentou como assessor do presidente. Disse que Lula não havia esquecido João e queria ajudá-lo de qualquer maneira possível. O pai o interrompeu e, com um tom firme, disse que não podiam aceitar. O homem insistiu, mas viu que a família estava assustada. Antes de ir embora, deixou um número de telefone e um olhar de preocupação. João sentiu uma mistura de esperança e desespero. Ele queria tanto estudar, ter uma chance de um futuro melhor. Mas também via o medo no rosto da mãe, o cansaço do pai. O que era mais importante? O sonho ou a segurança da família? No dia seguinte, ao sair para vender doces, ele sentiu que estava sendo seguido. O coração batia acelerado. Ele precisava decidir o que fazer. O perigo parecia cada vez mais próximo. A tensão em casa aumentava, e o silêncio tornou-se um escudo.
A mãe de João evitava sair e o pai mal conversava. As ameaças implícitas se tornavam cada vez mais visíveis. Uma noite, ouviram barulhos estranhos no portão. João correu para a janela e viu uma sombra se afastando. A mãe o puxou para trás e fechou as cortinas com pressa. No dia seguinte, João encontrou um bilhete anônimo entre os doces de sua caixa. Fique longe do presidente ou sofrerá as consequências. Suas mãos tremeram. Ele não sabia se contava aos pais ou escondia o bilhete para não preocupá-los ainda mais. O medo o consumia, mas uma parte dele se recusava a ceder. Enquanto isso, Lula, sem resposta da família, pediu a um de seus assessores para acompanhar discretamente a situação de João. O presidente queria ajudar sem colocar ninguém em perigo. Aos poucos, tentavam descobrir quem estava por trás das ameaças e como protegê-los. Certo dia, ao voltar para casa, João percebeu que um carro preto estava estacionado na esquina. Os vidros escuros não revelavam quem estava dentro. Seu coração acelerou. Entrou apressado e contou ao pai. Este trancou a porta e mandou que ninguém saísse. A família passaria a noite em alerta. As noites se tornaram mais longas e assustadoras. Barulhos estranhos e sombras surgiam ao redor da casa. O pai decidiu que precisavam sair dali, mas a falta de dinheiro dificultava qualquer plano. A mãe começou a empacotar o pouco que tinham, sem saber para onde ir. Uma semana depois, um dos irmãos de João caiu doente. Sem escolha, a mãe teve que sair para buscar remédios. No caminho, sentiu-se observada. Olhava para trás e via silhuetas suspeitas. Acelerou o passo e entrou em uma farmácia. Ao sair, um homem encapuzado bloqueou seu caminho e sussurrou: "Parem de procurar ajuda. Isso é um aviso." Ela voltou para casa apressada, pálida e trêmula. Contou ao marido o que havia acontecido. O medo atingiu o auge. Não havia mais dúvidas de que estavam sendo vigiados e ameaçados. João ouviu tudo escondido e tomou uma decisão. Se quisesse mudar a vida da família, precisaria de coragem para enfrentar o desconhecido. O medo pairava sobre a casa de João como uma sombra que nunca se dissipava. Sua mãe evitava sair e o pai demonstrava cada vez mais preocupação. O menino tentava manter a rotina de vender doces, mas seus passos eram sempre vigiados. A cada esquina, sentia olhares sobre ele. O bilhete ameaçador ainda estava escondido embaixo do seu colchão, e seu coração pesava cada vez que pensava nele. Naquela tarde, João decidiu que não podia mais viver com medo. Ele precisava fazer algo. Resolveu ir até a praça, onde costumava vender doces e conversar com um homem que trabalhava em uma banca de jornal. Seu Manuel sempre fora gentil e parecia conhecer muitas pessoas. Ao contar sobre o bilhete e as ameaças, o velho franziu a testa e o aconselhou a tomar muito cuidado. Não confie em ninguém, João. O mundo é perigoso para quem sonha alto. Enquanto isso, o assessor de Lula continuava monitorando discretamente a situação. Ele já havia identificado alguns dos homens que rondavam a casa da família de João. Eram figuras conhecidas, ligadas a grupos que não queriam a presença do presidente na comunidade. O problema era que intervir diretamente poderia colocar a família em risco ainda maior. Uma noite, um barulho forte no portão acordou João sobressaltado. O pai correu para a porta e viu uma garrafa quebrada no chão. Dentro dela, um novo bilhete. Último aviso. Sumam ou paguem o preço. A mãe de João chorava baixinho no canto da sala. O pai decidiu que não podiam mais esperar. Precisavam sair dali o quanto antes. Com pouca escolha e quase sem dinheiro, a família juntou os poucos pertences que tinham e deixou a casa antes do amanhecer. Caminharam por vielas escuras, tentando evitar serem vistos. Conseguiram abrigo na casa de uma tia distante, em outro bairro da cidade. O lugar era pequeno e apertado, mas pelo menos estavam seguros por enquanto. João sentia falta da rotina, da praça onde vendia doces, mas, acima de tudo, sentia falta de esperança. Ele sabia que se escondendo jamais conseguiria mudar sua vida. Queria lutar, mas não sabia como. Um dia, decidiu escrever uma carta para Lula. Não tinha um endereço certo,
mas entregou a um rapaz que conhecia um amigo de um assessor do presidente. Ele só queria que sua voz fosse ouvida. Enquanto isso, Lula também não havia esquecido João. O presidente continuava pedindo informações sobre a família e sabia que estavam fugindo de algo perigoso. Decidiu que precisava agir de forma definitiva, mas sem comprometer a segurança de João e seus pais. O desafio era encontrar um caminho seguro para ajudá-los sem piorar a situação. Certo dia, João recebeu uma resposta à sua carta. Era um bilhete curto, mas carregado de significado. Estamos com você. Seja forte. As palavras reacenderam sua coragem. Ele não podia mais se esconder. Decidiu que precisava voltar à cidade e retomar sua vida, mas dessa vez de forma diferente. Não queria apenas vender doces. Queria ser ouvido. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. O assessor de Lula conseguiu entrar em contato com o pai de João e lhe ofereceu um plano. Não poderiam mais fugir para sempre. Precisavam enfrentar a realidade. O presidente queria oferecer proteção e uma nova oportunidade para a família. Mas o perigo ainda rondava, e qualquer passo em falso poderia custar caro. João sabia que o momento da decisão estava próximo. A família precisaria escolher entre continuar se escondendo ou confiar na promessa de Lula e enfrentar as consequências. O destino deles estava prestes a mudar, e João sentia que aquela era a última chance de transformar sua vida para sempre. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo som distante de passos na rua deserta. João, deitado no colchão improvisado, não conseguia dormir. Pensava na resposta que receberá, no significado daquelas palavras. Estamos com você. Seja forte. Ele queria ser forte, mas o medo ainda pesava sobre seus ombros. O que aconteceria se aceitassem a ajuda? Sua família estaria segura? Na manhã seguinte, o pai de João reuniu a família. Com o semblante fechado, segurava o bilhete que o assessor de Lula havia entregado. Não podemos mais fugir, mas também não podemos confiar tão facilmente. A mãe, aflita, não sabia o que responder. O silêncio dominou a pequena sala por alguns instantes, até que João tomou a palavra. Se continuarmos nos escondendo, nunca vamos ter uma vida melhor. A decisão foi tomada. Aceitariam a ajuda, mas com cautela. O pai marcou um encontro discreto com o assessor em um bairro afastado. Quando chegaram ao local combinado, um carro preto os aguardava. O homem, de terno escuro e olhar atento, os recebeu com seriedade. O presidente quer garantir que vocês estejam seguros. Mas precisamos ser rápidos. Há pessoas observando. A família foi levada para um abrigo temporário, um apartamento simples, mas seguro. Durante os dias seguintes, João começou a receber aulas de um professor voluntário. Pela primeira vez, segurava um caderno novo, com páginas em branco prontas para serem preenchidas com seu futuro. Sentia que sua vida estava mudando, mas ainda havia uma sombra de incerteza. Enquanto isso, os homens que os perseguiam perceberam o desaparecimento da família. Começaram a pressionar vizinhos, procurando informações. A tensão aumentava na comunidade. João sabia que, mesmo longe, ainda estavam em perigo. Precisavam agir com inteligência. Um mês depois, Lula decidiu que era hora de agir. Precisava mostrar que ninguém seria ameaçado por querer uma vida melhor. Em um evento público, discursou sobre João sem citar seu nome, mas deixando claro que sabia das injustiças que aconteciam. Nenhuma criança deveria ser impedida de sonhar por medo. Vamos garantir que todos tenham oportunidades. A notícia se espalhou. Os grupos que os ameaçavam perceberam que estavam sob vigilância e, pouco a pouco, recuaram. Mas a família sabia que a luta ainda não havia terminado. O medo não desaparece da noite para o dia, e João sentia que precisava fazer mais. Com o tempo, começou a escrever sua história. Em páginas e mais páginas, relatava sua jornada, suas dores e esperanças. Seu professor incentivava. Um dia, o mundo precisa ouvir o que você tem a dizer. A ideia de transformar sua experiência em algo maior crescia dentro dele. Talvez, sua voz pudesse inspirar outros a não desistirem.
Certa manhã, um novo encontro foi marcado. Dessa vez, não era com o assessor, mas com o próprio presidente. João sentiu o coração disparar. A oportunidade que tanto sonhou estava diante dele. Agora, precisava decidir como usaria essa chance para mudar não apenas sua vida, mas a de muitos outros como ele. A sala onde o encontro aconteceria era simples, mas João sentia o peso daquele momento. Lula o recebeu com um abraço sincero e perguntou: "E agora, João? O que você quer fazer com essa oportunidade?" O menino respirou fundo e, com a voz firme, respondeu: "Quero ajudar outras crianças como eu. Quero que ninguém mais precise fugir pelo simples fato de querer um futuro." João sentiu a gravidade de suas próprias palavras ecoando pela sala. Lula sorriu e assentiu, como se soubesse que aquele menino estava pronto para algo maior. "Então vamos começar, João. Vamos encontrar uma forma de transformar sua história em mudança para muitas outras crianças." Nos dias seguintes, o garoto passou a participar de reuniões discretas com educadores, assistentes sociais e pessoas que queriam ajudá-lo a construir um projeto voltado para crianças em situação vulnerável. Seu nome ainda não poderia ser exposto, mas sua voz começava a ser ouvida. O medo ainda existia, mas, aos poucos, dava lugar à esperança. Enquanto João se dedicava a essa nova missão, os inimigos que antes o perseguiam pareciam ter se afastado, mas a ameaça nunca desaparecera completamente. Seu pai insistia que ainda precisavam ser cuidadosos, pois sabiam que aqueles que desejavam calá-los poderiam atacar a qualquer momento. João, porém, se recusava a recuar. "Se eu desistir agora, tudo o que passamos terá sido em vão." O presidente Lula acompanhava cada passo do garoto e viu nele uma força incomum. Decidiu que estava na hora de João conhecer outras crianças que, assim como ele, lutavam diariamente por uma chance. Em uma visita a uma escola comunitária, o menino se viu cercado por olhares curiosos e cheios de esperança. Cada uma daquelas crianças tinha uma história, e João sentiu que, de alguma forma, poderia ajudá-las a sonhar. Mas enquanto o garoto se aproximava do futuro que desejava construir, o passado ainda o assombrava. Uma noite, ao voltar para o apartamento seguro onde estava com seus pais, encontrou a porta entreaberta. O pai segurava um envelope amassado. Dentro dele, um aviso frio e direto: "Sabemos onde vocês estão. Isso ainda não acabou." A tensão voltou a crescer. O assessor de Lula reforçou a segurança, mas sabia que isso não seria suficiente. Precisavam encontrar uma solução definitiva. O presidente não queria que João e sua família vivessem no medo pelo simples fato de terem sido notados por ele. Mas os inimigos estavam determinados. Diante da ameaça, João recebeu uma nova proposta: mudar de cidade e começar uma nova vida com sua família, longe de qualquer risco. O pai concordou imediatamente. A mãe, mesmo temerosa, sabia que era a única alternativa segura. Mas João hesitou. Sentia que fugir mais uma vez seria o mesmo que desistir de tudo o que havia conquistado. Enquanto ponderava sobre a decisão, recebeu um convite inesperado. Seria entrevistado discretamente por um jornalista de confiança de Lula. Ele teria a chance de contar sua história ao país. "Se eu desaparecer agora, quem vai falar por aqueles que não têm voz?", pensou. A entrevista aconteceu em um local sigiloso. O jornalista ouviu cada detalhe, desde os dias vendendo doces até o momento em que sua família teve que fugir. João não omitiu nada. No fim, o repórter sorriu e disse: "Seu nome pode não estar nessa matéria, mas sua história será ouvida por todos. E isso pode mudar muitas coisas." Quando a reportagem foi ao ar, o país ficou em choque. As ameaças, as perseguições e o medo que a família de João enfrentará eram agora do conhecimento de todos. A pressão sobre os responsáveis aumentou. O presidente Lula tomou uma decisão: aqueles que tentavam impedir a mudança seriam investigados e responsabilizados. Mas isso não significava que o perigo havia passado. Pelo contrário, a exposição poderia tornar tudo ainda mais arriscado. João sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A repercussão da reportagem trouxe uma onda de apoio, mas também de riscos ainda maiores. João percebeu que agora sua luta não era apenas pessoal,
mas de todos aqueles que viviam em situação parecida. A família, temerosa, começou a evitar sair do apartamento. A cada ruído estranho no corredor, a tensão aumentava. Enquanto isso, Lula acompanhava de perto a movimentação das investigações. O cerco contra os responsáveis pelas ameaças estava se fechando, mas alguns ainda agiam nas sombras. O assessor do presidente recomendou que João e sua família fossem transferidos para outro local, mais seguro. Dessa vez, porém, não seria uma fuga, mas uma estratégia para garantir sua segurança enquanto os culpados eram identificados. João, por sua vez, sentia que não podia mais se esconder. Ele queria continuar seu projeto, queria estar perto das crianças que precisava ajudar. Mas a insistência dos perigos à sua volta o forçava a considerar a proposta. Talvez, por um tempo, seja melhor nos afastarmos, admitiu o pai, com um olhar cansado. No dia da mudança, um carro discreto levou a família para um novo endereço, dessa vez mais distante da cidade. Era uma casa simples, rodeada por árvores, um refúgio seguro enquanto a poeira baixava. Mas João não via aquilo como um lar. Para ele, aquele período seria apenas uma pausa antes de retomar sua missão. No novo local, ele manteve contato com o assessor de Lula. Aos poucos, começou a estudar mais, aprimorar suas ideias sobre como poderia ajudar crianças como ele. Criou planos, anotou histórias que ouvia das pessoas ao redor. Seu nome agora era citado em círculos importantes e, mesmo sem poder aparecer publicamente, sua influência crescia. Enquanto isso, as investigações avançavam. A polícia descobriu ligações diretas entre grupos políticos extremistas e os responsáveis pelas ameaças. Algumas prisões foram feitas, mas ainda existiam suspeitos soltos. A tensão continuava, mas agora havia um respaldo maior do governo. O medo, apesar de presente, começava a perder força. João recebeu uma mensagem do jornalista que o entrevistara. Seu depoimento mudou vidas. Muitas crianças escreveram para o jornal contando como se sentiram inspiradas por você. Ele sorriu. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas aquelas palavras provaram que sua luta não era em vão. Em uma tarde silenciosa, Lula enviou um recado ao garoto. Estou orgulhoso do que você está fazendo. Em breve, quero que venha até mim para falarmos sobre o futuro. João sentiu o coração acelerar. Seria a oportunidade que tanto esperava. Ele sabia que não poderia desperdiçá-la. Os dias se passaram e, finalmente, chegou a hora do encontro. Dessa vez, em um ambiente mais seguro e reservado. Quando João viu o presidente novamente, sentiu que algo dentro de si havia mudado. Não era mais apenas um menino fugindo do medo. Era alguém que agora carregava um propósito maior. E então, João? Está pronto para dar o próximo passo? Perguntou Lula, com um olhar firme. João respirou fundo e respondeu, mais do que nunca. João sentiu o peso de suas palavras. Ele sabia que aceitar aquele novo desafio significava enfrentar riscos ainda maiores, mas também significava fazer a diferença. Lula percebeu a determinação nos olhos do garoto e sorriu. Vamos começar, disse, levando João para uma reunião especial com educadores e líderes sociais. Nos dias seguintes, João participou ativamente das discussões sobre a criação de um programa para auxiliar crianças em situação de vulnerabilidade. Sua experiência era valiosa, pois ele sabia exatamente o que essas crianças precisavam. Elas precisam ser vistas. Precisam saber que têm uma chance, afirmou durante uma reunião. Enquanto o projeto ganhava forma, a segurança de João e sua família continuava sendo monitorada. O governo apertou o cerco contra aqueles que os ameaçavam e novas prisões foram feitas. Pela primeira vez em muito tempo, a família começou a sentir um pouco de tranquilidade. Mas João sabia que ainda não era o fim da jornada. Uma cerimônia foi organizada para anunciar o programa e João foi convidado a estar presente. Mesmo sem que seu nome fosse divulgado, sua presença simbolizava a luta de muitas crianças. No evento, Lula discursou emocionado. Ninguém pode ser silenciado por desejar um futuro melhor. Essa iniciativa é o primeiro passo para garantir que nenhuma criança precise passar pelo que João passou.
Na plateia, João ouviu aquelas palavras e sentiu um nó na garganta. Tudo o que enfrentará havia servido para algo maior. Ele olhou para os lados e viu outras crianças como ele, que agora tinham uma nova esperança. Pela primeira vez, permitiu-se acreditar que o medo não ditaria mais sua vida. Com o tempo, sua história começou a inspirar ainda mais pessoas. Escolas comunitárias foram criadas com base no projeto que ajudou a desenvolver. Voluntários surgiram dispostos a mudar a realidade de muitos meninos e meninas. E João, agora mais maduro, sabia que esse era apenas o começo. Sua família, antes assustada, começou a reconstruir a vida com mais segurança. O pai encontrou um trabalho estável e a mãe voltou a sorrir. João, por sua vez, continuou a estudar e a se dedicar ao projeto. Ele sabia que, para ajudar outras crianças, precisava seguir aprendendo e crescendo. Anos depois, já mais velho, João voltou ao mesmo local onde vendia doces quando criança. Olhou ao redor e viu que muita coisa havia mudado. A pobreza ainda existia, mas agora havia escolas, oportunidades e crianças que tinham esperança. Sentiu uma profunda gratidão por nunca ter desistido. Em um evento especial, foi chamado ao palco. Dessa vez, não precisaria mais se esconder. As ameaças haviam ficado no passado. Pegou o microfone, olhou para a plateia e disse: "Meu nome é João. E eu sou a prova de que nunca devemos parar de sonhar." Aplausos ecoaram pelo salão. Entre os presentes, Lula observava com um sorriso satisfeito. João não era mais apenas um menino lutando para sobreviver. Agora, era uma voz forte, que ajudaria a mudar o futuro de muitas outras crianças. E essa, ele sabia, era apenas a primeira de muitas vitórias.